Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje eu vou compartilhar uma mensagem de Deus com você. O texto ao qual eu lerei está em o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, no verso 25. Trata-se da parábola do samaritano. O texto diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isto, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão do salteador? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Esse texto ao qual eu faço referência, ele começa tratando de um mestre da lei. Era uma pessoa que tinha um estudo, um prévio conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele estudava a lei de Moisés e os profetas. Esse mestre, quando chega até Jesus, ele faz uma pergunta com alguns motivos. Primeiro, querendo saber que tipo de mestre que se tratava ser Jesus. Ou, até mesmo, se ele realmente tinha conhecimento sobre as Escrituras. Ou talvez apenas querendo colocar-lhe à prova para saber se ele realmente sabia do que ele estava falando. Interessante que nesta parábola, Jesus, quando pergunta para ele, ele traz uma resposta até mesmo completa, traz completa sobre a lei. Quando ele se refere em amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Note-se que a verdadeira dúvida para esse mestre da lei não estava na lei em si, mas apenas em saber quem era o próximo. E Jesus, sabendo da intenção de todas as pessoas que o cercavam, ele usa um comparativo intrigante para a gente nos dias atuais. Note bem que Jesus faz referência, em primeiro lugar, a uma pessoa que vinha saindo de Jerusalém, indo até Jericó. Provavelmente a distância entre Jerusalém e Jericó está em torno de 28 quilômetros. Numa região onde descia de uma certa altitude, em torno de 760 metros, eu não sou muito bem em decorar números, mas me recordo das aulas de geografia bíblica, na qual era uma descida certamente acidentada, onde passava por regiões rochosas e até mesmo desértica. E eram locais onde ficava de fácil acesso para os ladrões, os salteadores, pegarem as suas vítimas indefesas, caso como a referida escritura que Jesus utiliza como um exemplo para tratar sobre o próximo. Nessa parábola, Jesus usa 2 figuras muito intrigantes para nós. Um sacerdote que ele vinha também da tribo de Levi. Logo, ele estava acostumado com um serviço e também com um serviço na casa de Deus e também de ajudar as pessoas. No entanto, quando ele passou e viu aquela pessoa ferida ao chão, ele mesmo olhando, certamente com seus afazeres, ele tão preocupado em executar seu serviço, foi embora e deixou aquela pessoa naquele lugar. Vindo um outro levita. O levita possivelmente não era um sacerdote, senão Jesus teria falado.
mas era uma pessoa que poderia até mesmo vir a ser um sacerdote. O levita vinha da tribo de Levi e eles estavam simplesmente ao trabalho, eles herdaram todo o trabalho do povo de Deus, tanto de servir no templo com louvores, como também de ajudar as viúvas, os órfãos e assim por diante. No entanto, quando esse levita vê o rapaz a qual a Bíblia fala caído ao chão, ferido, ele olha e passa de lado e vai embora. No entanto, aparece aqui uma terceira pessoa um tanto enigmática para nós, um samaritano. Todos nós sabemos que o povo de Israel e os samaritanos eles se odiavam e eles se hostilizavam constantemente. Os israelitas faziam isso porque os samaritanos eles eram mestiços, eles eram meios israelitas e misturados com outros povos da região. Jesus, quando usa essa figura deste homem, ele coloca para mostrar para o povo que o amor de Deus, que o poder de Deus e que a caridade, ela excede todas as fronteiras. Essa mensagem que eu quero trazer aqui hoje, ela não está em moda, porque hoje nós temos passado por momentos na nossa sociedade onde as pessoas querem apenas acumular riquezas para si, querem apenas bens pessoais para si próprio e poucas vezes compartilham com o próximo. Muitas vezes a pessoa está tão preocupada com os seus afazeres diários que não tem tempo para olhar a alguém que está ao seu lado, desesperado e precisando de uma ajuda. Esse samaritano, odiado pelos judeus, passa e vê aquela pessoa, e imediatamente ele tira 2 denários. 2 denários, um denário era o equivalente a um dia de trabalho braçal de qualquer pessoa que trabalhasse naquela época com serviços braçais, levando em consideração que a maior parte do trabalho nesta época eram braçais. 2 denários, a qual ele entregou, seria suficiente aproximadamente para 2 meses naquela estalagem. E o samaritano, após ter atado as feridas, colocado sobre seu cavalo, levado até aquela estalagem, ainda deixa a promessa que quando voltasse, se precisasse de mais, ele assim recompensaria. E Jesus, quando olha para o mestre da lei, pergunta: qual foi o próximo? Note que é uma pergunta emblemática. Essa pergunta podemos ser usado para nós nos dias atuais. Quem é o próximo? Temos uma passagem nas Sagradas Escrituras, nas cartas de Paulo, que fala para nós fazermos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Para nós fazermos o bem a todos, mas principalmente aos da mesma família. Note que lá na frente, nas cartas de Paulo, quando ele fala principalmente, não está dizendo que é unicamente. Faça a todos, mas não esqueça da sua família. Nós passamos por dias em que nós vemos os 2 extremos. Vemos pessoas que não ajudam ninguém e vemos pessoas que só ajudam aqueles que fazem parte da sua família. Nós que somos cristãos, nós precisamos muitas vezes olhar para as Sagradas Escrituras e ver o que ela pode falar conosco. Em que nós estamos sendo útil para essa sociedade. Porque não basta simplesmente nós termos fé e não termos obras. Mas também não basta apenas ter obras e não ter a fé. Jesus, um certo dia, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No entanto, Jesus ele mesmo pode falar para os seus discípulos que eles também tenham obras, que eles também façam a caridade, que eles também ajudem uns aos outros. O grande problema é que nós, como seres humanos, nós somos tendenciosos a sermos extremistas. Muitas vezes queremos apenas fazer a caridade, porque a caridade ela também traz um prazer muito grande para nós. Afinal de contas, é muito melhor servir do que ser servido. Essa é uma máxima muito importante para todos aqueles que descobrem o benefício de servir. No entanto, a palavra de Deus, ela nos orienta a não apenas servirmos, mas também a termos fé em Jesus Cristo. O samaritano, ele não olhou para um lado, não olhou para outro, ele não viu qual benefício ele teria. Ele simplesmente ajudou porque ele viu que ali tinha uma pessoa que tinha necessidade. Note que já era para ele um hábito ajudar as pessoas.
Normalmente ninguém ajuda alguém assim de imediato se ele já não tiver por hábito na sua vida de ajudar. Isso é algo que nós vemos nos dias atuais, que algumas pessoas que elas se preocupam com o próximo, elas fazem isso cotidianamente. É por isso que eu venho aqui hoje para te dizer sobre a força do hábito. Quando você desenvolve o hábito de ser uma pessoa boa, bondosa de coração, de ter a caridade no seu coração, quando você destina a ajudar o seu próximo, você começa, muitas vezes ajuda uma pessoa de uma forma muito simples, outras vezes com um sorriso, às vezes com um abraço, às vezes com uma palavra amiga. Mas isso só começa a partir do momento que você começa a olhar para o outro e ver que você também é carente das mesmas necessidades que ele. Vivemos numa sociedade em que as pessoas não têm se preocupado com o bem-estar social do outro. E isso pode ser mudado quando nós temos acesso às Sagradas Escrituras, quando nós temos um choque de realidade, quando olhamos para a cruz de Cristo Jesus. Porque num ato como a crucificação de Jesus, ele, em um único momento, ele mostrou para nós o que era o amor, no qual ele deu a sua vida por nós. E nós que somos seguidores dele, nós que somos servos deles, aprendemos com ele e dessa forma temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Note bem, o texto que está na primeira carta de João, no capítulo 16, verso 3, diz: E nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a vida pelos nossos irmãos. Note, nós temos que dar a nossa vida, não é a morte. Jesus Cristo já venceu quando ele subiu na cruz, e quando ele expirou e disse, Pai, está consumado, ele morreu por nós. Nós não temos que morrer por ninguém, nós temos que doar a nossa vida. Muitas vezes doar minutos da nossa vida. Essa palavra, eu já disse, não está em moda, mas eu quero aqui ser, sim, uma boca de Deus, um profeta para essa nação, para te dizer uma coisa, que no momento em que você destinar a sua vida a ajudar outro, no momento em que você doar a sua vida para fazer o bem a outras pessoas, aí sim as pessoas vão ver que você realmente tem o rosto de Cristo, que você tem o bom perfume do Espírito Santo. Não acredite nessa teologia da prosperidade que diz que você só pode ter mais, mais, mais e mais, que Deus veio simplesmente para te enriquecer. Não acredite nisso. Acredite em uma coisa, que todos os bens que Deus te deu pode ser usado para a glória dele. E para a glória dele vai fazer com que você beneficie outras pessoas. A verdadeira religião, como disse o apóstolo Tiago, é cuidar dos órfãos e da viúva. Não esqueça disso. A conhecer a palavra de Deus, ter acesso à palavra de Deus, nos leva a um outro nível de conhecimento. O nível de conhecimento que faz com que nós vamos até regiões inóspitas, regiões onde ninguém iria por outras situações. Levam a palavra de Deus, muitas vezes com seus próprios recursos financeiros. Compartilhe o amor de Cristo Jesus. Às vezes através da palavra, às vezes através de oração, mas também com obras. Porque a palavra de Deus nos orienta que pela fé somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. No entanto, não é por obras para que ninguém se glorie, mas a palavra de Deus não aboliu o uso da obra. Pelo contrário, quando o apóstolo Tiago fala, mostre a sua fé sem as obras, que eu mostro a minha com as obras. Eu estou dizendo o que Jesus ensinou, que nós que somos salvos, que nós que tivemos um encontro com Ele, nós temos que respeitar a lei. Nós temos que cumprir a lei de Cristo Jesus. Cumprir a lei também do Antigo Testamento. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. E nós temos que reconhecer quem é o próximo, porque é o próprio Espírito Santo que nos conduz por esse caminho. Essa foi a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar você e a sua família na graça e na paz de Cristo Jesus.